Pedro Sanches, que foi sempre um exímio comunicador da introjiça ao eleitorado espanhol, tentou duas coisas diferentes. Parece António Costa já numa fase da sua vida. Política em Portugal. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a análise de Miguel Morgado e Camilo Lourenço sobre o socialista Pedro Sánchez. Mais um socialista que quer destruir a democracia só para se manter no poder. Infelizmente, a comunicação social portuguesa, que é quase toda de esquerda, não estão a dar a devida importância a este caso. Felizmente, temos estes dois fantásticos comentadores para nos esclarecerem. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e mete um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Aqui por Espanha, o cerco aperta em volta do círculo de Sánchez, dos contratos Covid ao caso Cole, passando pelo silêncio e recuso do próprio líder, ele mantém-se e hoje falou para passar ao ataque. Para passar ao ataque, Pedro Sanches, que foi sempre um exímio comunicador da introjiça ao eleitorado espanhol, tentou duas coisas diferentes. Primeiro, quando é apanhado com as gravações escandalosas, e temos que falar sobre isso em detalhe, com as gravações escandalosas que a Espanha ficou a conhecer, fez um pedido de desculpa, maquilhou-se em excesso, até para parecer que estava muito conduído, fez uma grande encenação a pedir desculpa para justificar a sua não demissão. Foi imediatamente endeusado por Maria Jesus Montero, que é a número 2 do governo, a dizer, um político que pede desculpa ao seu eleitorado. Acontece que em 2017 este Pedro Sanches disse a Mariano Rajoy que tinha pedido desculpa por um escândalo inferior e Mariano Rajoy pediu desculpa uns 4 ou 5 vezes, que eu me lembro. Sim. Disse, não, desculpa não serve, chega. tem que se assumir as responsabilidades. Pedro Sanches agora já não quer saber disso para nada e hoje experimentou outra estratégia de abordagem, uma que os portugueses também conhecem de outro líder socialista que nós tivemos. Hoje Pedro Sanches foi o animal feroz. Não sei se as pessoas ainda se lembram de quem. José Sócrates. António Costa também teve ali uns lives de animal feroz ali numa ou noutra crise, mas Pedro Sanches hoje passou ao ataque e disse, corrupto? Eu? Corrupto? Os meus? Piores são os do PP, piores são os do Vox. E se acham que isto é tudo muito mau? Então pensem que a extrema-direita pode vir para o poder se eu cair. Por isso, Pedro Sánchez, a única coisa que tem para oferecer à Espanha é isto. E aquilo que ele deu, sem ser esta proposta de eu ou o fascismo, que é uma estratégia suicida dos partidos da esquerda na Europa neste momento em geral. Não tem funcionado, de facto. Não tem funcionado, é completamente suicida. Espero que o PS, com José Luís Carneiro, aprenda a lição que o Pedro Nuno Santos não aprendeu. Mas aqui neste caso, Pedro Sánchez neste momento não tem mais nada a oferecer aos espanhóis. Eu recordo que a Espanha está quando a confiança política, Miguel, está afetada desta forma, como é que se governa um país? Neste momento governa-se com o apoio parlamentar de uma coligação de cúmplices. Que mantém o silêncio também. Que mantém o silêncio e o pacto que foi feito. Vamos ver. O que é que está aqui em causa? Estamos a falar de corrupção que atinge a cúpula do PSOE, do Partido Socialista Espanhol, e o governo desse Partido Socialista. Não é só o partido, como diz Pedro Sanches. Dois destes envolvidos, o José Luís Ábalos e o Santos Serdán, eram ministros escolhidos por Pedro Sanches e tinham posições, a seguir a Pedro Sanches, as posições maiores dentro do PSOE. Neste momento, a ala discordante de Pedro Sanches, a velha guarda do PSOE, liderados por Felipe González, que sempre foi um crítico de Sanches, começa a denunciar os casos, não só da corrupção, aqui estamos a falar adjudicações de obras públicas, contratos de milhões de euros, dezenas de milhões de euros. Estamos a falar das máscaras também, na altura da pandemia. Estamos a falar do setor dos carburantes, dos combustíveis, onde também há investigação de corrupção em larga escala. Nós estamos a falar também de acusações que há, a partir destas gravações, de que houve fraude nas eleições internas do PSOE. E não só nas eleições internas nacionais, mas também nas primárias locais, por exemplo, em Lyon e Pamplona. Portanto, nós estamos a falar de Pedro Sánchez ter convertido o PSOE, a cúpula do PSOE, não estou a falar do partido todo, mas a cúpula do PSOE, numa organização criminosa. Aliás, esta é uma das acusações, é uma acusação de organização criminosa. Mas aqui, esta dança de corrupção e de prevaricação e de abuso de poder é de tal maneira que há crimes para todos os gostos. Exemplos. Descobriu-se que há uma senhora que trabalhava no Partido Socialista, em Madrid, na sede do Partido Socialista, que tinha permissão de arranjar podres sobre os investigadores da polícia espanhola e os juízes espanhóis que andavam a investigar, por exemplo, a mulher de Sanches, que sim, também está acusada de crimes, tal como o irmão de Pedro Sanches está acusado de crimes. Nós chegámos a este cúmulo deste governo do Pedro Sanches ter querido fazer de
ter querido fazer da Espanha uma primeira potência Deixa, feminista deixa, que deixa que o assistente venha colocar o microfone porque caiu do teu casaco. Obrigada. Mas sim. Dizia eu que quis fazer da Espanha a primeira comunidade política europeia feminista. Santos Sardana era um dos porta-vozes desse feminismo. As gravações revelaram que estes homens Obrigada. andavam a lidar com prostitutas, a falar das mulheres e das relações que tinham com essas mulheres da maneira mais degradante possível. Estes são os porta-vozes do feminismo do governo do Partido Socialista Espanhol. Toda esta hipocrisia de anos e anos a cair por terra. Cereja no bolo. Não houve só estes crimes de corrupção, estas acusações, estas suspeitas, mas com as gravações lá de comportamento tipo mafioso, já foste cobrar aqueles milhares, eu ainda não recebi os outros milhares, como é que lidamos com aquela empresa pública, coisas de comportamento tipo mafioso. Mas este governo de Pedro Sánchez quis imitar a geringonça de António Costa, explicitamente. António Costa fez uma coligação com partidos da extrema-esquerda com quem o PS sempre disse que nunca se coligaria para salvar a sua carreira. Mas lá foi um bocadinho mais longe. A Espanha foi mais longe. Não é? Frankenstein. Lá chamam Frankenstein, não chamam geringonça, chamam Frankenstein. Porquê? O PSOE, um dos partidos nacionais, digamos assim, da coesão da Espanha, da coesão territorial da Espanha, que formou a democracia espanhola destes últimos 50 anos, vai-se coligou-se, porque o PSOE não tinha maioria no Parlamento, com partidos radicais e independentistas. Um deles, o Bildu, com apologia do terrorismo da ETA, por exemplo. E no caso dos Juntos, da Catalunha, o Partido Independentista da Catalunha, que tinha cometido um crime de traição contra a Espanha ao organizar o referendo ilegal em outubro de 2017. Quem é que negociou este pacto? Foi precisamente este homem, Santos Sardana, escolhido por Pedro Santos pessoalmente, para tirar todas estas posições de destaque. E é tão irónico que aquilo que forma a única fundação de legitimidade que este governo tem, de Pedro Sánchez, é levado a cabo por delinquentes fugidos à justiça espanhola e ele próprio vir-se a revelar um corrupto. Finalmente, isto não termina, é uma teia tão densa, finalmente. O que é que os independentistas pediram a Sánchez em troca do apoio a este governo? E mantém-se. Pediram uma lei que protegesse aqueles que organizaram o referendo e que tiveram que fugir à justiça espanhola, de qualquer possibilidade de serem processados criminalmente e, finalmente, detidos. Não é? E então tem havido legislação de Pedro Sánchez no Parlamento para amnistiar... Uma lei à medida. Uma lei à medida. Ora, esta lei foi levada, ou está a ser levada, ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Claro. Para saber se a Espanha não violou regras do Estado de Direito, tal como a Hungria e como a Polónia. Pois é, aqui mesmo ao nosso lado, violação e atentados contra o Estado de Direito. Acontece que foi precisamente nesta semana, julgo que na véspera da revelação das gravações, que chegou o relatório da Comissão Europeia que encaixa nesse processo, digamos assim, junto do Tribunal Europeu de Justiça, do Tribunal de Justiça da União Europeia. O contributo, o relatório que vem dos juristas da Comissão Europeia dizem que esta é uma lei de autoamnistia e, portanto, põe sim em causa diretamente os valores do Estado de Direito. Isto é o governo de Pedro Sánchez. E eu não podia deixar de recordar, Clara, que o grande aliado de António Costa para chegar à presidência do Conselho Europeu foi precisamente Pedro Sánchez. Do Partido Socialista, sempre tão preocupado com os valores do Estado de Direito. Mas é natural, Miguel, afinidades Eu nunca ouvi uma palavra sobre todas estas acusações e insinuações, nenhuma. E lembro-me de ouvir Pedro Sánchez e todos que estavam à sua volta no governo espanhol e no PSOE, quando os jornalistas levantavam suspeitas, e imediatamente a acusação de que eram porta-vozes da extrema-direita para tentar silenciar os jornalistas e para tentar silenciar também a oposição, no caso com o namorado de Ayuso, a Presidente da Comunidade de Madrid, e os próprios juízes que estavam envolvidos na investigação. Portanto, eu espero bem que quem está preocupado com o Estado de Direito na Europa se pronuncie também sobre este caso, que é da maior gravidade e são nossos vizinhos. Escandaleira, não tem outro nome. Em Espanha continua. Eu estou extremamente preocupado com a Espanha. Primeiro, porque aquilo é uma verdadeira falta de vergonha do Sr. Sánchez e dos seus mais próximos. É uma coisa que eu ando a dizer aqui há meses e que, pelos vistos, agora já se vai acordando um bocado para o assunto. Aliás, tenho aqui uma sugestão de um espectador que me diz assim: Camilo, faça esta pergunta, se faz favor, no seu programa, que é porque é que as TV portuguesas continuam alheias ao assunto? É mesmo aqui ao lado, é perigosíssima a situação em que a Espanha está. E, no entanto, parece que não passa nada.
mas nos canais de televisão em Portugal. É verdade, mas não é só nos canais de televisão. Na imprensa em geral também não. Há uma outra exceção, mas de facto, aqui o que está a passar em Espanha é uma verdadeira falta de vergonha. Ontem houve uma conferência de imprensa do presidente do governo, Pedro Sánchez. Sánchez chegou quatro horas atrasado à conferência de imprensa e passou o tempo encurralado. Como, você lembra-se de José Sócrates? É assim, as evidências eram todas à volta dele. E ele passava por cima daquilo olimpicamente, ignorando, estava tudo bem, são os outros, o problema são os outros, não é? Ontem, da conferência de imprensa de Sanches, hum, o que ganhou relevo primeiro foi traído por aquele senhor Santos Serdán, que era o número 3 do Partido Socialista Obreiro Espanhol, implicado clarissimamente numa rede de corrupção, que chega ao próprio Sánchez, ao contrário do que ele acabou de dizer ontem. Hum, e outra coisa que foi fantástica foi passar o tempo a chamar à comunicação social e a quem a critica e que levanta questões agora que estão na fachosfera. Ouviu bem? Fachosfera. Já conhecíamos muita coisa, mas fachosfera não. É nova. E depois, o que foi mais interessante foi quando a conferência de imprensa não lhe dava jeito, por causa das perguntas que estavam a ser feitas, Sanchez vira-se e diz assim: Olha, eu ainda não almocei, estou com fome. E acabou a conferência de imprensa ali. Veja, está tudo nos jornais espanhóis dois. Uma de hoje, mas verdadeira falta de vergonha. Já agora, a pergunta é esta: recusou demitir-se e diz que não vai haver eleições antecipadas. Convidou a oposição a avançar com uma moção de censura, para a qual tem que ter uma alternativa. E a questão é esta: porquê é que não cai Sanches? É muito simples. Porque anda a fazer distribuição de benesses, já lhe expliquei isto variedíssimas vezes, aos tipos aos partidos regionais, nomeadamente a Catalunha e o País Basco, e eu só tenho uma dúvida, é se o Podemos, e não só, o Sumar, está disposto a suportar isto tudo. Pelo menos, pelo visto, está. Mas uma coisa parece evidente: não vai haver eleições antecipadas em Espanha, e há uma coisa que nós podemos prever neste momento: é que se algo vai sair disto, é que Sánchez vai fazer mais cedências aos partidos com quem governa do que se estava a prever. Aliás, a propósito disso, o ABC de hoje diz que o senhor Escrivá, que é presidente do Banco de Espanha, tinha sido ministro da Segurança Social de Sánchez, anda a acordar com o governo da Catalunha a criação do Banco Público da Catalunha. Está a ver o tipo de cedências que Sánchez anda a fazer, literalmente, para se aguentar no poder. Bom, parece António Costa já numa fase da sua vida política em Portugal. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e mete um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.